Que a curcumina é um potente anti-inflamatório e antioxidante, todo mundo sabe. Mas qual escolher? Qual a melhor? Qual que eu vou tomar? Qual que eu vou pedir para o meu médico prescrever para mim? Ou a farmácia, qual que ela vai comprar? Para deixar tudo muito claro, vamos falar sobre a evolução. Se a gente pensar lá atrás, para quem é mais experiente do nosso mercado, vai se lembrar que quando se falava de fitoterápicos, o que se tinha no mercado era simplesmente o pó da planta. Era a planta inteira moída, aquilo que chegava na farmácia, aquilo que a gente colocava dentro das cápsulas, né? Desenvolveu-se os extratos secos, que daí o extrato seco ele era padronizado em algum marcador específico daquela planta. Lembram? Ginkgo biloba, isoflavonas, e aí nós temos da cúrcuma também. Então, o que é mais conhecido, mais divulgado, inclusive em programas de televisão, é o extrato da cúrcuma longa, padronizado a 95%. O que esse 95% quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter, no mínimo, 75% de curcumina. E é justamente a curcumina que vai trazer os benefícios para o meu organismo. É a curcumina que tem a potente ação anti-inflamatória e antioxidante. Pois bem, e qual curcumina que eu vou escolher? Então, pensando numa escala evolutiva, o primeiro é o extrato de cúrcuma longa, padronizado a 95%. Só que ele é extremamente lipossolúvel. E justamente por ele ser lipossolúvel, ele tem baixíssima biodisponibilidade. Ele não consegue atravessar a membrana do intestino e atingir a corrente sanguínea. A gente ouve muito falar que, eu vou associar a piperina vai aumentar em 2000% a biodisponibilidade do extrato de cúrcuma. É isso aí, aumenta em 2000%. 2000% significa 20 vezes. Só que se o extrato sozinho é menos de 1% a sua biodisponibilidade, com a associação da piperina, continua muito baixa essa biodisponibilidade. Eu faço até uma brincadeira, vai de 0,00 nada para 0,0 nada. A gente tem até os números de referência, mas é muito baixa essa biodisponibilidade. Continuando nessa escala evolutiva, nós temos as curcuminas de segunda geração, que são curcuminas hidrossolúveis, que já foram desenvolvidas com base em tecnologias diferentes. Então eu tenho ciclodestrina, lipossoma, nanopartícula e que realmente possuem biodisponibilidade muito melhor do que o do extrato, que é lá o de primeira geração. Então eu encontro cúrcumas com 9, 10, 15, até 46 vezes mais biodisponibilidade do que o extrato. Houve uma evolução? Claro que houve. São melhores? São, mas não parou por aí. Seguindo nessa escala evolutiva, eu tenho as curcuminas de terceira geração, que são aquelas curcuminas que eu encontro como produto acabado no varejo, tanto de drogaria quanto de farmácia de manipulação. São as curcuminas em cápsulas de gelatina mole, aquela cápsula de soft gel. Só que essas curcuminas, nós fizemos uma busca bastante grande em todas as plataformas aí que existem de publicação de estudo científico, nos guidelines, e não encontramos nenhum estudo que comprove a biodisponibilidade dessa curcumina em soft gel. Então, assim, eu não posso afirmar se é mais ou menos biodisponível. Ela tá nessa escala evolutiva na terceira geração simplesmente por uma questão cronológica. Quando eu chego na quarta geração de curcuminas, é que eu tenho o curcumicel.
O curcumicel nós trouxemos para o Brasil com exclusividade. Ele é uma curcumina micelar na forma líquida e que tem 185 vezes mais biodisponibilidade do que o extrato lá de primeira geração. Aliás, eu queria até fazer um parênteses aqui a respeito de biodisponibilidade. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo de biodisponibilidade de uma substância, o que isso quer dizer? É a concentração dessa substância que atinge a corrente sanguínea. E a biodisponibilidade de uma substância ela pode ser medida de duas formas: através da AUC ou através da Cmax. A AUC nada mais é que a exposição total do meu corpo àquela determinada substância, desde o momento em que eu ingeri até o momento onde eu não tenho mais nem traços dela na minha corrente sanguínea. E a medição de biodisponibilidade através de Cmax é aquele pico máximo, aquela concentração máxima da substância na corrente sanguínea. A partir daquele ponto, ela começa a ser eliminada. A comunidade científica, os grandes pesquisadores, adotam como a medida mais assertiva de biodisponibilidade a AUC, o que faz todo sentido, né? Porque é desde o momento em que eu ingeri aquela substância até o momento onde eu não tenho mais nem traços dela na minha corrente sanguínea. E aí, trazendo todo esse conceito de biodisponibilidade para o nosso curcumicel, quando eu olho para ele, quando eu meço a biodisponibilidade dele por AUC e faço esse comparativo com o extrato de cúrcuma longa, ele tem 185 vezes mais biodisponibilidade. Mas eu também posso olhar para a biodisponibilidade dele medida através da Cmax. O curcumicel, em termos de Cmax, tem 453 vezes mais biodisponibilidade do que o extrato de cúrcuma longa. Por que é importante fazer esse parênteses com relação às formas de se medir a biodisponibilidade de uma substância? Porque se você de farmácia de manipulação, recebe duas substâncias que se dizem semelhantes, mas e que têm biodisponibilidade diferente, você tem que ter certeza que as duas foram medidas da mesma forma, que as duas foram medidas em AUC ou que as duas foram medidas em Cmax. Por isso, no curcumicel, eu te dou as duas medidas. Então, em AUC, ele é 185 vezes mais biodisponível. Em Cmax, ele é 453 vezes mais biodisponível que o extrato de cúrcuma longa. O curcumicel é a curcumina mais biodisponível do mercado mundial. E por quê? Por que ele tem essa maior biodisponibilidade? Justamente porque ele tem essa estrutura de micela. É essa estrutura micelar que facilita, que permite que ele tenha a permeação pela membrana do intestino delgado e atinja a corrente sanguínea. Aliás, vale ressaltar que a biodisponibilidade do curcumicel é de 24 horas. O que isso quer dizer? Que se eu tomar uma dose de 500 miligramas, 500 miligramas é a dose do curcumicel, se eu tomar uma dose dele agora, 24 horas depois, eu ainda tenho curcumina circulante. Então, basta uma única dose de 500 miligramas ao dia. 500 miligramas, quantas gotas do curcumicel líquido? De 10 a 12 gotinhas. Vai depender do frasco gotejador. Em média, de 10 a 12 gotinhas. Que o paciente, o consumidor final, vai pingar em água, em suco, em chá, no squeeze que ele vai levar para academia e tomar durante o período que ele fica lá na academia, ou na garrafinha de água e deixar na mesa que ele vai trabalhar e tomar ao longo da manhã. Aliás, nesse link que está aparecendo aqui, tem um vídeo onde mostra a facilidade de manipulação do curcumicel líquido e também algumas formas do paciente fazer
a administração. Se você quiser mais informações, os estudos completos sobre o curcumicel, fale com o seu consultor Inove Magistral. Muito obrigada!